Bom dia, bom dia, bom dia na paz do Senhor. Vamos continuar falando de Provérbios. Estamos comentando a Bíblia em ordem cronológica. Hoje vamos comentar os capítulos 7, 8 e 9 do livro de Provérbios. Vamos lá então, vamos comentar os capítulos 7, 8 e 9. E uma coisa que eu sempre falo de Provérbios, que é o seguinte: não tem um capítulo que vai falar sobre um assunto e vai encerrar ali. Provérbios ele vai e volta nos assuntos. É como que ele vai comentando, ele vai dando continuidade. Então tem diversas formas de nós estudarmos o livro de Provérbios. Tem por partes, que aí é por capítulos, que é como nós estamos estudando. Então do capítulo 1 ao 9, eu falei isso na introdução, até guardei aqui já. Mas dos capítulos 1 ao 9 nós lemos sobre um pai, como um pai ensinando ao filho. Então o sábio, ele conversa com as pessoas, ele fala como que tratando os leitores como filhos. Então nós estamos estudando dessa parte, por capítulos. Mas o livro de Provérbios ele pode ser estudado por assuntos também. Então podemos pegar o assunto finanças, por exemplo. O livro de Provérbios todo vai tratar de finanças, casamento, adultério, a própria sabedoria em si, a vida prática, de relacionamentos. Então todos os assuntos da nossa vida, são abordados no livro de Provérbios. Então nós podemos estudar por capítulos ou podemos estudar por assuntos. Então, olha só, um livro que trata por assuntos, é esse aqui que eu estou lendo. A leitura dele é uma semana de 5 dias. Várias pessoas já compraram. Este livro estuda provérbios por assunto. Então, a gente vê aqui ele falando sobre desobediência, superficialidade, preocupação, ansiedade, coração perturbado, língua descontrolada. Então por assunto, só aí falando um pouquinho de como aqui Provérbios ele é dividido. Vamos lá então para o capítulo 7 de Provérbios. Quem está com a sua Bíblia, abra em Provérbios 7. É muito interessante nós falarmos da Bíblia com a Bíblia na mão, que é o melhor livro para ser falado, porque além de nós podermos falar sobre ele com ele na mão, nós ainda falamos ou lemos com o autor dele, aqui juntinho de nós. E isso é o melhor de ler a Bíblia. É poder ler com o autor junto. É poder ler e falar: Espírito Santo de Deus, esclarece a minha mente, me dá entendimento dessa passagem. Deus querido, tu estás aqui comigo, me ajuda a entender. Onde eu aplico isso aqui na minha vida? Como eu devo melhorar nesse assunto aqui na minha vida? Me mostre na tua palavra. É a melhor coisa. Eu conheço muitos escritores de livros, alguns a gente até tem mais proximidade, mas quando eu vou ler alguma parte do livro deles, eu não tenho condições de perguntar imediatamente. Eu posso até mandar uma mensagem e perguntar: ô fulano, ô pastor, o que significa? O que você quis dizer aqui nesse texto? Eu não estou entendendo direito. Ele vai até me responder, mas eu não vou conseguir perguntar imediatamente enquanto eu leio, e ele também não vai me responder na mesma hora. Certamente, quando ele me responder, eu já vou ter passado daquela parte do livro, ou vou ter que parar ali, estacionar esperando a resposta dele. Com Deus não. Eu pergunto. E se eu estiver com a minha vida diante de Deus, Deus vai me responder muito rapidamente. Ou me dando entendimento, dando esclarecimento na minha mente, ou enviando alguém que me explique, ou acalmando meu coração e dizendo: você não precisa entender isso aqui agora, porque a Bíblia é assim. A Bíblia tem mais de 31 mil versículos. Eu não preciso entender tudo de uma vez só. Eu não preciso saber tudo hoje. Eu não preciso entender tudo hoje. Cada dia uma medida, cada dia um pouquinho. Tem versículos que a gente lê hoje e tem um entendimento. Daqui a um ano eu vou ler de novo e meu entendimento vai se aprofundar e vai se esclarecer de uma outra forma para aquele momento de vida. Capítulo 7
Ele é, ontem eu falei, né, que nós íamos falar mais, ler mais sobre a mulher adúltera. O capítulo 7, principalmente, ele é então um capítulo de aconselhamento para fugir, para se desviar da mulher adúltera. Então esse cuidado é o que se destaca neste capítulo. Esse versículo 1, filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Então, esse capítulo 7, ele é um cuidado com a mulher adúltera, mas ele começa falando da necessidade de guardar a palavra de Deus. Por quê? Porque eu guardando a palavra de Deus, eu cuidando disso, eu vou receber sabedoria do alto e com essa sabedoria eu vou conseguir cuidar, fugir da mulher adúltera. Agora você pode até me perguntar, Janaína, mas então esse não seria um capítulo para os homens lerem? Com certeza é um capítulo para os homens lerem, para eles fugirem da mulher adúltera. Mas ele vale também para as mulheres lerem e aprenderem que muitas vezes algum comportamento da gente, alguma atitudezinha da gente ali está prejudicando de certa forma o casamento em si. Ou me deixando vulnerável para o pecado, ou deixando a minha casa vulnerável para que o pecado entre na minha casa, ou através do meu marido, ou através até da minha postura. Então, nós precisamos olhar também sobre esse aspecto. Aqui o sábio fala o seguinte: filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos meus olhos. Então, pensa que esse guardar a palavra de Deus, eu sempre falo, esse guardar não é colocar numa caixinha e colocar dentro de um armário. Não, esse guardar no original tem a ver com viver, com guardar no coração de tal forma que aquilo se torna o meu estilo de vida. E como a menina dos olhos, deixa alguém encostar no seu olho, deixa alguém encostar aí na menina dos seus olhos para você ver se você vai deixar. Pode ser até que alguém deixe encostar, porque é o instinto que Deus colocou em nós para preservar o nosso olho, a menina dos nossos olhos. Então, quando o sábio aqui fala, guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos, é porque a palavra de Deus se torne tão preciosa para nós que de forma instintiva a gente não deixa ninguém alterar nada, ninguém mexer. É a palavra de Deus dentro de mim que se tornou o meu estilo de vida. Então esse menina dos olhos, guardar como a menina dos olhos, é que se torne algo instintivo, que se torne algo tão natural, tão entranhado em nós, que de forma instintiva a gente comece a cuidar e a preservar. Então não é algo só planejado, mas é algo que ficou tão dentro de nós, tão entranhado em nós, que vira um instinto preservar isso. É isso que significa esse menina dos olhos aqui. Aí o versículo 5, para te guardar. Então, para que é guardar a sabedoria aqui no capítulo 7 especificamente? Aí no 5 ele fala, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, então o rei Salomão ficava ali no seu palácio. Ele fala casa, mas a gente sabe que a casa de um rei é o palácio. Ele ficava ali do seu palácio, olhando pela janela, olhando as pessoas da rua, olhando o seu reino, olhando Jerusalém. E ele começa a observar as coisas ali. E ele viu, então ele conta aqui, que entre ali pela janela, ele viu um jovem simples, um jovem falto de juízo, ou seja, que não estava bem. Mas não é porque o rapaz tivesse alguma doença mental, ou fosse um tolo no sentido de que não sabe, né, de ignorante, de não saber nem tomar uma decisão, não. É um jovem falto de juízo porque fez algo que não devia ter feito. O que ele fez? Ele foi atrás de uma mulher que estava ali, fácil. E aí, quando a gente para ver essa mulher, nós vamos ver algumas características, e é justamente sobre isso que nós temos que cuidar. Quando é que essa mulher sai à rua? Ao cair da noite. Essa mulher fácil, ao cair da noite. Por quê?
por muitos motivos. Primeiro, né, vamos pensar lá nessa época, não dá para ver tão bem quanto de dia, porque nós já estamos com o corpo mais cansado no início da noite, então a nossa mente também fica mais cansada, e mais cansada nós ficamos vulneráveis. Por isso que é importante ter o equilíbrio do sono, do descanso e do trabalhar. Quanto mais cansados, mais vulneráveis nós estamos, e a nossa mente fica mais fraca também para resistir às coisas. As roupas dela, então, já vestindo ali uma roupa, versículo 10. Então, o 9 fala do horário que ela sai na rua. O 10, eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Olha só, pode ser que a gente fale assim, Janaína, mas eu não visto roupa de prostituta. As minhas roupas são roupas femininas, né? Mas olha só, vamos ler numa outra linguagem? 7, o 10. A mulher saiu para se encontrar com ele, ela era bem ousada e com muita malícia tentou provocar o jovem com suas roupas sensuais. Então, muitas vezes a gente pensa em roupa de prostituta, a gente pensa num tipo de roupa específico, mas roupas sensuais, roupas provocantes. Então, até isso, nós precisamos cuidar como nos vestimos. Mas nós temos que olhar também o que essa imagem, o que essa roupa está passando para os outros. Eu sei que a gente não deve se importar com a opinião dos outros, não devemos. Mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e se nós não devemos nos importar com os outros, mas devemos nos importar com Deus e com o chamado que Ele tem para nós. E o nosso chamado é iluminar esse mundo. Não é eu brilhar, mas que a luz que tem em mim ilumine os outros. Então, nesse aspecto, importa sim o meu corpo. O como eu me visto, o como eu me porto. Lembrando que nós temos acesso à palavra de Deus. Nós lemos a palavra de Deus. O mundo não lê isso aqui. Mas o mundo lê o nosso comportamento. Então, nós somos a Bíblia que o mundo lê. O que eu estou passando com a minha forma de me comportar, de me vestir, de falar, de ser. Aqui, ela vestia roupas específicas, que naquele tempo olhava-se e pensava, isso aqui não é uma mulher certa. Hoje tem muitas roupas, muitas formas de se arrumar, muita coisa. Pode não ser uma roupa, entre aspas, de prostituta, como nós estamos acostumados, se formos aí na madrugada, em regiões específicas nas nossas cidades, porque a gente sabe, aquela rua lá, aquela outra rua é de garota de programa, de prostituta. Pode ser que a gente não veste exatamente aquele tipo de roupa, mas a roupa que nós estamos vestindo está levando para qual entendimento da nossa vida? O pecado do outro ao olhar para nós é pecado dele, é responsabilidade dele. Mas que Bíblia que eu estou passando para os outros? O que os outros estão lendo em mim? Será que estão lendo sobre Deus ao olhar para mim, sobre o amor de Deus? Temos que ter esse entendimento. Por isso que eu falei no início da live. Ora, Deus está aqui conosco. Deus está junto com nós, com a gente, enquanto a gente lê a Bíblia. Então olha e fala, Senhor, me mostra. O meu modo de vestir está te agradando? O meu jeito está te agradando? Muitas vezes a pessoa pode até estar ali vestida, né? Como a gente fala, como uma santa mulher de Deus. Mas o jeito, o comportamento, que é o que está aqui nesse capítulo 7. Olha só, no versículo 11. Vou até ler aqui nessa outra Bíblia, que deixa mais claro. Então, como é que faz, né? Acompanhe na sua Bíblia, que deve ter uma tradução, uma versão aí mais tradicional. E eu vou lendo aqui na minha, você vai comparando aí a diferença, tá bom? Versículo 11. Ela era vulgar e atrevida. E olha o problema que eu falei, que nós precisamos cuidar se nós não estamos desenvolvendo alguma atitude em nós que dá espaço para se tornar vulnerável para o pecado. Olha o 11. Ela era vulgar e atrevida, uma mulher que nunca para em casa. Veja na sua Bíblia aí o que está falando no final desse versículo 11. Uma mulher que nunca para em casa. Camila, Provérbios 3 e 6. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Mas nós, como o versículo fala aqui, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar.
Sim, até dentro de igreja temos observado essas situações, infelizmente. Mas muitas vezes, o que eu tenho observado muito, eu conversei aqui com uma pessoa que está até aqui assistindo agora sobre. Começamos a conversar sobre Tito 2, que é as mulheres mais velhas, as mulheres maduras, discipulando as mais novas. Eu tenho percebido que antes da pandemia eu fazia aconselhamento, e muitas vezes chegava uma jovem com alguns problemas, e eu falava, olha, mas isso aqui, e ia conduzindo pela Bíblia, e a pessoa dizia, mas eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha parado, eu não tinha entendido dessa forma. Então, o que eu vejo muitas vezes, que as pessoas estão se vestindo ou se comportando assim, principalmente as mulheres, porque está faltando um ensinamento correto da palavra de Deus. E o feminismo, infelizmente, entrou dentro das nossas igrejas, entrou no nosso meio e está influenciando até a forma de se vestir. E o feminismo, ele é antibíblico. Não cabe aqui nesse momento falarmos aqui, mas tudo isso influencia o comportamento, inclusive, de pessoas que servem a Deus. Nós vamos ver que neste caso do capítulo 7 vai levar ao adultério. Mas começa exatamente com essa lascívia. Lascívia é um excesso de sensualidade. Mas olha aqui na língua portuguesa. Lascívia, vamos ver se tem, né? Pode ser que nem tenha aqui, nesse dicionário especificamente. Aqui não tem. Vamos já resolver isso e ver o que é esse lascívia. Mas o lascívia, ele é o excesso de sensualidade. É isso mesmo, é sensualidade exagerada. Ela é agitada e assintosa, seus pés não param em casa. Isso mesmo. Acredito que seja também a falta de orientação de nossas mães para os filhos. Cada casa tem valores e princípios e estou buscando os valores judaico-cristãos. Isso. Sim. Lembrando, né, que as mulheres que estão aí entre os 30 e 50 anos, ou seja, nós aqui, a maioria, não sei aqui se tem alguém com menos de 30, se tiver, talvez tenha sido influenciada, dependendo da região do Brasil, que tem isso também, mas nós fomos muito influenciadas pelas nossas mães que viveram de uma forma muito forte a questão de ser independentes, de precisar ser independentes, de trabalhar fora e não depender de ninguém, e isso influenciou muito. Então, quem viveu isso acaba que não ensinou esse outro lado. Mas cabe a nós que conhecemos isso passar esses ensinamentos, tá? Tá lá em Tito 2, nós vamos falar sobre isso qualquer dia desses. Minha mãe sempre me disse para ser independente. Sim, foi o que eu falei, eu também fui criada para ser independente. A Bíblia não ensina nem a dependência e nem a independência. A Bíblia ensina a interdependência, tá? Nós temos um grau de independência e um grau de dependência. A interdependência, ela mistura essas duas coisas. Vamos continuar aqui então, em Provérbios 7. Então, olha só, o problema da mulher que não para em casa. E aí aqui tá falando, dessa mulher que vai adulterar, mas não parar em casa, deixa um espaço vazio da mulher, da esposa, da mãe e deixa o lar vulnerável. Precisamos cuidar. Será que eu realmente preciso sair tantas vezes? Até mesmo a que trabalha fora, em outro lugar, precisa cuidar. Será que eu preciso trabalhar fora e depois do meu trabalho eu preciso ir em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar? Será que não dá para ir para casa e deixar para ir nos outros lugares num dia de folga ou num outro momento? Será que eu realmente preciso fazer tantas coisas fora de casa? Eu já mudei bastante nesse aspecto. Antes, eu gostava de sair, gostava de estar fora, principalmente quando trabalhava. Hoje eu organizo as minhas saídas. Se eu preciso ir no supermercado, eu paro, eu planejo o dia que eu vou, eu sei o dia que eu vou, geralmente é relacionado a pagamento, mas eu planejo o dia que eu vou e eu vejo o que eu preciso fazer. Então tinha coisas que eu fazia em outros lugares, mais distantes inclusive, e que eu precisava sair para ir naquele lugar. Eu pesquisei
indo para o supermercado, voltando do supermercado, olhando o caminho que eu fazia e olhando assim, será que isso que eu faço lá em outro lugar não tem algum que pode substituir, que eu posso fazer aqui no caminho do mercado? Então, o dia que eu vou no supermercado, geralmente eu vou de manhã, que para mim acaba sendo melhor, e também o mercado está mais vazio de manhã, que eu ia sempre à noite e demorava muito. Mesmo depois que eu parei de trabalhar fora e passei a ficar em casa, eu continuava indo à noite, porque eu gosto de estar habituada de ir à noite. Um dia eu parei para pensar, não, mas de noite eu pego fila, tá cheio, tá tumultuado, e eu comecei a ir de manhã. Hoje eu vou, por conta da pandemia, o mercado abre 8 horas, né? Antes abria 7, 7h30, agora abre às 8 aqui. Gente, abre às 8, 8h05 eu já tô lá dentro. Não tem ninguém. E se tem gente, é terceira idade, é poucas pessoas, é uma maravilha. Eu pego tudo fresquinho, não pego fila. Assim, até isso eu planejei. Então, eu comecei a cuidar no caminho do mercado, na ida e na volta, coisas que podiam facilitar a minha vida. E hoje eu planejo isso. O máximo de tempo estar com a minha família. Porque deixar em casa, né? E a gente vai cuidando aí e vai aprendendo a remir o tempo, usar melhor o nosso tempo, enfim, várias coisas aí. Olha só, vamos ler aqui até o 18. Uma mulher que nunca para em casa. Ora está na rua, olha por onde, né? Exatamente, fechando qualquer brecha. Não é, veja, ficar marcando posição. Não é ciúme, não é nada disso. E não é ficar em cima de marido, não. Mas é em casa. Porque em casa nós vamos cuidar da casa, em primeiro lugar, que é um dever nosso. Nós vamos olhar melhor a casa. Estando em casa, você vai deixar de comer tanta porcaria, no bom português, vai fazer mais comida saudável. Estando em casa, você vai orar, porque não vai me dizer. A gente pode até orar enquanto está fora, na rua, no mercado, no shopping, em qualquer lugar, mas não vai fazer do jeito que se estivesse em casa. Em casa você vai encontrar tempo para ler a Bíblia. Em casa você vai encontrar tempo para conversar com os filhos. Tudo de uma mulher de Deus vai acontecer melhor estando em casa. Olha o 12. Ora está na rua, ora nas praças, ora nas esquinas, à espreita de homens para serem seus amantes. Eu falei que eu não ia falar, né? Mas a língua tá coçando para falar. Gente, lá em Tito, depois vocês leiam. Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. Lá tem 10 características da mulher de Deus, tá? E aí, tem gente que fala assim, não, dona de casa, que lá. Lá tá escrito assim, que eu tenho que ser não é só dona de casa, eu tenho que ser uma boa dona de casa. E no finalzinho do versículo 5, tá falando, eu não queria entrar lá agora, mas a gente pode depois, outro dia, falar. Mas no finalzinho do versículo 5, vai falar o seguinte, ó. Para que não envergonhe o evangelho. Então, se eu não for, tem 10 características lá da mulher de Deus. E uma delas é ser boa dona de casa. No finalzinho está escrito assim, para que não envergonhe o evangelho de Deus. Então é assim, se eu não for, né, uma boa dona de casa, eu estarei envergonhando o evangelho. É pesado. Bom, vamos lá. Capítulo 7 de Provérbios. Ela se aproximou, versículo 3, ela se aproximou do jovem, beijou e disse muito cinicamente. Ou seja, fala de ações ousadas que estimulam o apetite. Tenho em casa a carne das ofertas de paz que hoje preparei no templo para cumprir meus votos. Por isso eu vim procurá-lo e de repente você apareceu. Foi o destino que nos colocou aqui. Olha os cuidados aqui. E o 14, tem em casa a carne das ofertas de paz que preparei no templo, é a falsa espiritualidade. É tentando colocar Deus nas coisas que não são de Deus. É dizendo, olha, eu já fui no templo, eu já adorei, eu já ofereci sacrifícios, e eu saí aqui, olha, você apareceu, nós nos encontramos, olha como o destino faz. Minha cama está coberta com lindos lençóis de linho colorido importados do Egito. Minha cama está perfumada com mirra, aloés e canela.
Venha, vamos nos embriagar de carícias até o amanhecer, gozemos das delícias do amor. Meu marido não está em casa, saiu para uma longa viagem. E pela quantidade de prata que levou, não voltará antes da lua cheia. Assim, ela seduziu o jovem com suas palavras e o atraiu com sua conversa doce e mentirosa, enganando o marido, usando ali a questão de ter ido no templo para adorar uma falsa espiritualidade, como alguém comentou aqui, até na igreja a gente tem visto mulheres assim, essa aparência de que se nós nos encontramos, se está fluindo é porque é de Deus. Não, nem tudo que é bom é de Deus. As ações espirituais, né, pseudo-espirituais, versículo 14, o engano no marido no 19 e 20, o falso elogio, as lisonjas ali do versículo 21, e o movimento final, que está aqui no versículo 21. Assim ela seduziu o jovem com suas palavras e o atraiu com sua conversa doce e mentirosa. Imediatamente ele a acompanhou como um boi que caminha para o matadouro e espera apenas a morte quando a flecha lhe atravessa o fígado. Então vai ali para o matadouro, ou seja, pode até usufruir do pecado, mas já chamou a ruína para fazer parte da sua vida. E o sábio fala no 24, então meu filho, ouça os meus conselhos e obedeça as minhas instruções. Não permita que o seu coração se volte para os caminhos dela. Não fique pensando nela, nem se aproxime dos lugares que ela frequenta. Ou seja, não vá, não entre, não pise. Porque ela já destruiu a vida de muitos jovens, muitos já perderam a vida por causa dela. A casa onde ela recebe seus amantes é o caminho que desce para a sepultura. E aí, o versículo 1 do capítulo 8, então continua esse assunto. Olha, você não está ouvindo a sabedoria chamando? Você não está ouvindo o convite da sabedoria? Versículo 1, ouça, você não está ouvindo a sabedoria chamar? Não ouve o discernimento da vida, convidando a todos? E aí nós vamos para o capítulo 8. O capítulo 8, então, nós temos esse convite maravilhoso da sabedoria. Nós vimos no capítulo 3, né, que a sabedoria ela está disponível para todos. Aqui no 8 fala assim, olha, venha, eu quero ser encontrada. Me procure, me busque, eu quero ser encontrada, porque quando eu for encontrada, ou somente se eu for encontrada, somente se me buscar, eu poderei ensinar e conduzir pelo caminho bom. E aí então nos versículos 1 ao 11, do 1 ao 11 nós temos o convite da sabedoria, do 12 ao 21 falando desse perfil da sabedoria, do 22 ao 31 mostrando como a sabedoria é eterna e divina, e do 32 ao 36, o encontro com a vida. Aqui no 8 eu quero ler o versículo 13, que fala o seguinte, o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Vamos ler o 17. O 17 fala o seguinte, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Esse versículo é maravilhoso, então vamos entender. Do versículo 14 ao 21, está falando o seguinte, que só a sabedoria tem um valor tão divino, tão supremo, que vale o investimento de uma vida. Todas as outras coisas, ou seja, as riquezas materiais, elas podem ser buscadas, mas elas não valem que nós gastemos a nossa vida toda em busca de bens materiais. O que vale gastar a nossa vida é buscar a sabedoria de Deus. Aqui o versículo 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, ou seja, riquezas duráveis estão comigo. Não essas riquezas materiais que são vãs, que são
temporais, que qualquer coisa pode fazer com que perca. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os meus tesouros. Lá em Efésios, os capítulos 1 e 2, Paulo fala sobre esses bens duráveis, sobre bênçãos que Deus tem para os que o amam e os que o buscam. Que bens duráveis são esses? Uma vida de abundância, uma vida de verdadeira alegria, uma vida de satisfação, uma vida de realização, sabendo que ao servir a Deus, Deus nos conduz pelo seu caminho, nós vamos cumprir com um chamado específico que Ele tem para nós. Isso traz realização e não acúmulo de bens. Os bens duráveis que fala aqui, fala de uma eternidade com Deus. Isso é durável e não essa vida aqui. Então temos que ter esse cuidado. Nós estamos nos gastando em busca de bens materiais, ou nós estamos nos gastando em servir a Deus? No que nós temos nos ocupado? É o que fala aqui nesses versículos do 14 ao 21. E aí, vamos aqui para o capítulo 9. Antes do capítulo 9, vamos ler o finalzinho aqui do 8, o 34 em diante. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Vamos para o capítulo 9. O capítulo 9 vai falar sobre o banquete da sabedoria, a construção da sabedoria. Então veja, no 13 ela fala assim: eu estou disponível, mas precisa me buscar, precisa me procurar. E nós vimos no dia que comentamos o capítulo 3 que para buscar sabedoria precisa querer, precisa desejar, precisa dedicar tempo, precisa dessa dedicação para buscar. É uma busca ativa. Vimos aqui, então, no 8, que ela quer ser encontrada para nos ensinar, para nos conduzir pelo caminho bom. E aqui no 9, então, nós vamos ver como é essa construção da sabedoria, como acontece esse crescimento. Então, nos versículos 1 ao 5, fala sobre essa construção da sabedoria, do 6 ao 12, o conselho principal ali que ela tem. E dos versículos 13 ao 18 é o contraste com a loucura, com quem ignora, com quem não quer buscar sabedoria. A sabedoria tem um banquete com comida boa e saudável. Para quê? Para uma vida abundante. Olha só aqui no versículo 1. Vou ler aqui nessa outra versão e você compara com o que está aí na sua Bíblia. A sabedoria construiu sua grande casa sobre 7 colunas. Preparou uma grande festa com bastante carne e vinho. Enviou suas servas para saírem pelas ruas da cidade, levando o convite desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham à minha casa as pessoas sem compreensão da vida. Aos que não têm entendimento diz: venham e comam do meu banquete e bebam do vinho que preparei. Deixem para trás a insensatez e vocês viverão de verdade. Venham andar pelo caminho do entendimento. É o versículo 7, o que o 7 fala aqui, ó. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si. Então, o que está falando aqui, ó? Se você tentar corrigir uma pessoa debochada, acabará sendo ofendido e odiado. Se você tentar corrigir uma pessoa perversa, estará prejudicando o seu próprio nome. Por isso, não repreenda o zombador, para que ele não o odeie. Repreenda o sábio, e ele o amará. Ensine a pessoa sábia, e ela será ainda mais sábia. Ensine o justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e o conhecimento do santo é a verdadeira compreensão da vida, porque por meu intermédio se multiplicarão os seus dias, e os anos de vida se acrescentarão. E lembre-se que a sabedoria só traz benefícios, você mesmo tira proveito dela. Versículo 12. Se, por outro lado, você preferir zombar dela, sofrerás consequências.
O capítulo 9, ele nos vai falar muito sobre isso, né? A construção da sabedoria. Então, é como um banquete. O que acontece com um banquete? Então, vamos pensar em alimentação? Né? A sabedoria que está se colocando como um banquete. Um banquete, a gente come bem, né? Tem comida ali boa. E aqui eu incluí essa palavra, então, saudável, né? Porque sabemos qual é essa sabedoria. E como é que é, então, esse desenvolvimento, essa construção? É assim como é com a nossa vida, o nosso corpo físico. Se eu me alimentar só o dia que eu for na igreja, só de domingo, né? Se eu me alimentar fisicamente só no almoço de domingo ali com a família, como é que eu vou aguentar a semana toda? Pode ser que na segunda eu ainda não sinta muito, mas na terça eu já vou apavorar, desmaiar, passar mal, sofrer. Eu não aguento a semana inteira comendo só uma vez por semana. E mesmo que eu coma uma vez por dia, como é essa alimentação para me sustentar 24 horas? Então, nós precisamos pensar em sabedoria do mesmo jeito que pensamos a nossa alimentação. Se eu me alimento uma vez por semana, o meu corpo aguenta? Se eu me alimento uma vez por dia, como é que vai ser? Então, a sabedoria ela deve ser buscada, devemos nos alimentar dos mandamentos do Senhor o suficiente para termos uma vida saudável e equilibrada, sem ficar nem raquíticos e nem gordos demais. Ai, Janaína, como é que faz para ficar gordo espiritualmente? Então, olha só, o que nos engorda fisicamente? Coisas boas, coisas gostosas, coisas que dão aquele quentinho no coração. Espiritualmente é a mesma coisa. Se eu ficar só lendo salmos de uma forma simples, se eu ler salmos junto com os acontecimentos dos salmos que estão lá em Reis, em Samuel, do jeito que a gente fez aqui, líamos, né, as coisas, a história de Davi, e líamos o salmo que foi escrito naquele fato, é uma coisa. Mas se nós lermos só os salmos de boa, nós vamos ficando com o coração quentinho, porque salmos é muito bom de ler. Salmos não nos faz refletir diretamente sobre como estamos conduzindo a nossa vida. Então a gente fica bem com os salmos. Para ter uma vida espiritual saudável e equilibrada, nós também precisamos ler Provérbios, que fala da conduta da nossa vida. Nós precisamos aprender lá com Jesus, no Sermão do Monte, como tratar o próximo, como tratar as pessoas, sobre o nosso olhar. Jesus fala sobre o nosso pensamento. Jesus fala das virgens que não estão preparadas para subir, para ir para o céu, não estão ali com azeite suficiente. Nós precisamos ler a palavra de Deus de uma forma completa, porque nós precisamos de todas as partes. Nós precisamos da parte boa, que fala das promessas de Deus, mas também nós precisamos do outro lado, saber que as promessas só se cumprem na nossa vida se nós fizermos a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Andar num caminho de santificação. Então, vida espiritual equilibrada, saudável, abundante, a gente precisa comparar muito com a nossa vida física. Quanto que nós nos alimentamos, o quanto de água que nós tomamos, né? Que comida que nós estamos comendo, comida saudável, não é saudável, é uma comida equilibrada, tudo isso. Então aqui quando a gente fala em banquete da sabedoria, fala disso também, de equilíbrio. Quando nós nos alimentamos da sabedoria, da palavra de Deus, sabedoria que vem de Deus, a nossa visão fica ampliada, nós temos motivações saudáveis, nós temos um estilo de vida saudável, equilibrado, as nossas finanças ficam positivas, porque a gente aprende finanças aqui em Provérbios. Passamos a temer mais a Deus e a viver a sua palavra. Muitos não têm a vida mudada ao ler a Bíblia por duas coisas. Tem muito medo, é muita dependência da opinião dos outros. Então, eu não vou fazer assim, eu não vou falar assado porque eu tenho medo de ser abandonado, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de não ter mais amizades, eu tenho medo do que a minha família vai pensar, tenho medo da reação dos outros. Ou porque está muito afundado no próprio eu
O eu é o mais importante. Então eu não quero abrir mão do meu estilo de vida, eu não quero abrir mão de quem eu sou, eu não quero abrir mão do meu jeito. E aí deixa de ter uma vida transformada. E aí eu falo por mim, eu já estive presa no eu muitas vezes. Mas olha só, são pensamentos que a gente aprende, né? Faz parte da cultura onde a gente é criado. Muitas vezes a gente fala assim, Deus me fez assim, então tem um motivo. Tem um motivo que Deus me fez assim. Eu não vou mudar. E a gente chama de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, duas coisas. Primeiro, Deus nos aceita. Deus nos recebe como somos. Mas depois que nós estamos, né, somos aceitos por Deus, depois que escolhemos servir a Deus, Deus não quer mais que nós ficamos do jeito que nos recebeu. Ele quer nos mudar, Ele quer nos transformar. Se nós estamos numa posição de pecado, de pecador, Deus nos tira dessa posição e não só muda de posição de pecador para uma posição de santificação, mas Ele também nos chama de filhos. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, veja, filhos do Rei, o nosso comportamento precisa mudar, o nosso jeito de falar precisa mudar, as nossas vestes precisam mudar, nós precisamos viver um estilo de vida diferente. Então não dá mais para dizer, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim. Sem falar que quando eu falo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivo assim, vou morrer assim, a gente está anulando a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem e nos muda, se nós dermos espaço, se nós deixarmos. Eu já li alguns versículos aqui sobre o que corrige o escarnecedor. Vamos lá para o versículo 13. Eu não quero ler todos os versículos, mas o 13 fala assim, olha, a loucura parece uma mulher dominada pelo fogo da paixão que nada sabe nem deseja saber. Fica sentada à porta de sua casa ou senta no ponto mais alto da cidade, toma uma cadeira e faz propostas aos que passam por ali e tratam de seus negócios. E ela diz, venham todos os inexperientes. E aos que não têm bom senso, ela diz, a bebida roubada é mais doce, o pão roubado, que é comido às escondidas, é muito mais saboroso. Então está falando o quê? De pecado, de fazer às escondidas, porque é mais gostoso, porque é melhor. Que o pecado é bom, por isso que nós nos sentimos bem ao pecar. O pecado é bom, o pecado é gostoso, o pecado é doce como o mel. O problema é o depois do pecado. Depois do pecado é amargo. E o versículo 18 fala, e muitos vão atrás dela sem saber que estão caminhando para as sombras da morte e que os convidados da loucura já estão nas profundezas da sepultura. Então não tem caminho do meio para quem serve a Deus. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você escolhe a sabedoria que vem de Deus, ou por não escolher a sabedoria, automaticamente você estará no caminho da loucura. E o caminho da loucura é essa. O que acha que está fazendo bem, o que acha que um pouquinho não faz mal, o que acha que o pecado ali, né, que o que é feito escondido é bom, é gostoso, é como o mel. Como ela fala aqui, a bebida roubada é mais doce, o pão roubado e comidas escondidas é muito mais saboroso. Então, as coisas feitas escondidas, e falando aqui de pecado. Então, a sabedoria de Deus, a sabedoria que a palavra de Deus nos ensina a buscar, é a que nos leva para o céu. Não escolheu a loucura, não quero escolher nada, quero ficar neutra. Só pelo fato de não escolher a sabedoria, já está recebendo a loucura, a ignorância, que leva ao pecado, que leva à sepultura, que leva à morte. E aqui não é uma morte só física, mas é uma morte no sentido espiritual. Não está com Deus, está sem Deus. Não tem caminho do meio. É isso que nós precisamos nos atentar. Muita gente ensinando o caminho do meio. E terminando, né, hoje nós comentamos os capítulos 7, 8 e 9. Com 4 Bíblias abertas aqui. Comentando o capítulo 7, 8 e 9 de Provérbios. Eu vou deixar aqui só uma provocaçãozinha. Com certeza algumas pessoas que estão aqui, que eu já sei, já leram a Bíblia toda. Nós não encontramos na Bíblia a palavra equilíbrio.
Sabia? Essa história de ter uma vida equilibrada no sentido do equilíbrio que o mundo fala é um pensamento do mundo. A Bíblia não fala sobre ter essa vida equilibrada. Sobre equilibrar os pratos, que falam muito isso para as mulheres, equilibrar os pratos. Né? Tem até cursos, palestras e outras coisas sobre equilibrar os pratos. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de vida realizada, de vida satisfeita, de vida feliz. Né? O bem-aventurado, que é o mais do que feliz. A Bíblia fala de vida abundante, abundância. Tem tanto que transborda. Alegria abundante no Senhor. Tem tanta alegria que transborda. Jesus fala que veio para que nós tenhamos vida. E não é qualquer vida, mas é uma vida com abundância. Ou seja, é uma vida que transborda. Ou seja, que dá para mim e ainda vaza, transborda para poder dar para o outro, influenciar outros. A Bíblia fala sobre isso. Em lugar nenhum da Bíblia nós encontramos a palavrinha equilíbrio. Vida equilibrada. Isso a Bíblia não fala. Não é o estilo do cristão. Deus não quer que nós tenhamos uma vida equilibrada. Jesus quer que nós tenhamos uma vida abundante. Uma vida abundante, que é diferente do que o equilíbrio. Tá bom? Mas, quando nós formos ler na Bíblia as partes que envolvem mulher, principalmente aí Provérbios 31, daqui a pouco a gente está lá, eu vou falar sobre essa questão do equilíbrio e sobre esse pensamento de equilibrar os pratos, não é? Ali para as mulheres, de ter essa vida equilibrada. Aí eu vou falar sobre isso. Agradeça a Deus, tenha um coração de gratidão a Deus por mais esse dia. Amém? Deus abençoe.